Salve, muito boa noite. Nós estamos hoje aqui no Frente a Frente tratando de um assunto muito sensível, saúde. Está aqui, nessa mesa redonda, nessa conversa boa, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que está falando aqui sobre a criação do SUS, que é um sistema brasileiro muito importante, que atende a todos indistintamente, não precisa apresentar carteirinha, tem uma carteirinha e tal, mas não precisa, não pode recusar, e é um sistema muito caro para o país e em qualquer lugar do mundo a saúde sempre é muito cara. Ministro, a gente falou aqui sobre a municipalização da saúde e o preço da saúde, que é muito cara, né? Eu queria dizer para o senhor, é possível continuar com o SUS? Quer dizer, muita gente diz, o SUS é maravilhoso, é completo, mas não tem dinheiro, nem os Estados Unidos conseguiram criar o SUS lá, que é o Obamacare, né? O país aguenta o SUS? Aguenta. A gente tem um sistema maravilhoso, porque a gente costuma ver, logicamente, as crises, que são normais, principalmente crises na emergência, superlotações, acesso. Agora, é um sistema presente em 100% da vida de 100% dos brasileiros. Engana-se quem fala, eu não uso o SUS. O SUS está em toda a avaliação do alimento, avaliação da água, avaliação de todas as importações e exportações de bens biológicos do país. A gente tem um dos maiores... E quando é um tratamento complexo, como o transplante e tal, todo mundo cai no SUS. Não, o SUS é o segundo... Nós somos o segundo país com o maior número de transplantes de órgãos do mundo, é o Brasil. Público, 98% dos transplantes são custeados pelo poder público. Nós temos um Programa Nacional de Imunização de Vacinas, que é o maior do mundo. Nós vacinamos 64 milhões de pessoas para a gripe gratuitamente no mês passado. O que houve com a questão das vacinas, que a gente encontra hoje pessoas que simplesmente não vão vacinar seus filhos? Não, então nós estamos tendo um surto de sarampo em São Paulo esse mês. Nova York decretou emergência sanitária 3 meses atrás por causa disso. O que está acontecendo? Já se conseguiu fazer um diagnóstico? É um somatório. Não tem religiosa, que alguns chegam lá e dizem, não vou vacinar. Não, até as religiões deram nota conjunta. A religião católica, os judaicos, os rabinos e os muçulmanos recomendando a vacinação para todos os seus fiéis e todas as evangélicas também recomendando. A vacina é uma das maiores conquistas da humanidade. No século XX, ela salvou milhões e milhões de vidas, incontáveis, né? A varíola foi extinta do mundo através da vacina. O que ocorre é um somatório de fatores. Primeiro, eu sou nascido em 64. Eu tenho colegas da minha rua que tiveram pólio, que tem a sequela até hoje. O pânico, por exemplo, da minha mãe, que hoje tem 80 e poucos anos, era um filho pegar pólio, porque ficava uma sequela. Então, quando surgiu a vacina da pólio, as pessoas saíam das fazendas, não tinha classe social, todo mundo era aquela campanha, o Zé Gotinha, todo mundo atrás. Elas se apropriaram pelo medo, pelo pavor da doença. Mas as campanhas do sarampo, a gente tem que matava. Hoje, né? Os atuais, tem gente que fala assim, eu não tenho nem ideia do que é pólio, eu sei lá o que é pólio, é uma coisa, sei lá, que existiu, não existe, não sabe o que é, sarampo, cachumba, que eram doenças que davam, as crianças pegavam, essas contagiosas, tinha até mãe que falava, vou levar para ver se pega, mas que de vez em quando matava, dava pneumonia, cegueira, enfim, uma série de complicações. Então, nós temos Eu conheci o Seibe, ele é casado com uma brasileira. Uma brasileira. Então, nós temos um distanciamento do problema, muito parecido, por exemplo, com a AIDS. A AIDS, nos anos 80, quando surgiu que o Cazuza adoeceu em público, foi capa da Veja, aquela geração aderiu imediatamente a preservativo, camisinha. Hoje em dia, estamos caindo o uso. Então, existe esse fator. Existe um segundo fator, que é a internet e as pessoas que pregam o movimento anti-vacina, que é o fake news. A vacina causa isso, a vacina causa aquilo. As pessoas olham, não tem filtro a internet, então as pessoas olham aquilo, acham que aquilo é uma verdade, procuram, enfim, e acabam adotando esse caminho. É tudo lenda, não tem essa história de alergia, não tem essa história de autismo, de hiperatividade, não tem nenhum... Tudo fake, mas elas ficam ali. Para alguns aquilo é importante. Aí a gente tem um calendário, porque surgiram muitas vacinas. Então, o primeiro ano, nossa, você tem que levar a criança
7 vezes, 6 vezes. E às vezes não tem na rede pública, aí tem que ir no privado e aí caro. O pediatra particular fala, olha, eu quero que toma essa também, porque essa ainda não está no público. Então, se você olhar, o número de vacinas ficou muito grande. E a gente tem aquelas que são essenciais que a gente deveria não abrir jamais mão delas. O fato é que isso é um fenômeno mundial. Eu levei para a Convenção Mundial de Saúde em Genebra a preocupação brasileira. Eu propus um debate. O que era para ser um debate lateral da convenção, os Estados Unidos entrou, pediu para fazer parte do debate, pediu mesa, o Comissariado Europeu pediu, os asiáticos pediram, é um problema mundial. O presidente da Organização Mundial de Saúde desceu e foi para esse debate, que era uma sala pequena, a sala ficou... não cabia gente ali dentro. Aquela imagem que o Brasil fez do Cristo Redentor com a camisa da campanha de vacinação, que foi uma cortesia, um apoio da Cúria do Rio de Janeiro à campanha, correu o mundo inteirinho, ela virou um símbolo daquela discussão e a Organização Mundial de Saúde já determinou o esforço mundial de todos os países envolvendo prêmios Nobel de Medicina para nós não perdermos e não perdermos vida por conta disso. Né? Agora, São Paulo hoje, a gente falou em janeiro, falou em fevereiro, falou em março, nós não fizemos campanha, nós estamos fazendo um movimento pró-vacina para elevar os níveis, porque quando os venezuelanos pularam em Roraima, nós tivemos uma epidemia de sarampo em Roraima. Eles desceram para Manaus, nós tivemos 20 mil casos em Manaus. Dali ela foi para Belém do Pará, a gente conseguiu cercar. No Carnaval, os navios de turistas franceses, ingleses, com sarampo a bordo, atracaram na costa. A gente entrou nos navios, teve um que nós vacinamos 9 mil pessoas a bordo, mas eles descem. Não os que estavam doentes, mas e os que estão no período de incubação? E o Carnaval, digamos que seja um período de muito contato, né? Resultado, São Paulo está fazendo surto de epidemia. Salvador teve turismo de Carnaval, Rio de Janeiro. Então, agora, ministro, nessa questão da vacina, o senhor tem o projeto do prontuário eletrônico, que é um brasileiro chega num posto de saúde, queria que o senhor até explicasse, já vai estar lá todos os dados a respeito dessa pessoa, onde ela já foi atendida, que vacinas ela já tomou. Quando é que o Brasil vai ter um sistema assim tão completo, onde a pessoa chega no posto e já tem lá todos os seus dados, não precisa ficar levando aquele papelzinho da caderneta de saúde, de vacinação, que às vezes a mãe perdeu, ou não sabe onde colocou, o filho entregou para o filho, o filho não sabe onde tem. Às vezes a pessoa tem que viajar, é uma coisa importante, não pode ir para o país porque está sem caderneta, sem um papel, não teve uma enchente, porque o Brasil sofre muito com isso. E a rastreabilidade, muito difícil. Olha, Denise, as tentativas de informatização no sistema de saúde, elas são alguns cases de sucesso e alguns de fracassos absolutos. A gente, no começo, tentou fazer um cartão, que era o cartão SUS, imaginou-se que aquilo dali seria uma estratégia, sempre querendo fazer um modelo completo. Então, o que nós decidimos? Primeiro, nós vamos usar o CPF como documento de identificação. Porque o CPF, a pessoa tem, ela zela aquele número, hoje em dia está se fazendo CPF. Parece que essa é a tendência. É uma tendência, e quando a saúde colocar o CPF, eu acho que aí tinha uma discussão se ia ser título eleitoral, depois tem uma discussão, não, é biometria. Não, CPF. CPF, a gente consegue rastreabilidade. Depois, ao invés de querer fazer tudo, um mega sistema de informática para o país inteiro, nós vamos começar por um conjunto mínimo de dados. 5 dados. A consulta da atenção básica, o resumo da alta hospitalar, se a pessoa interna, por exemplo, uma gestante internou dia tal, teve filho no dia tal, não teve complicação e teve alta no dia tal e foi parto normal. Isso está no resumo de alta. Os medicamentos que forem entregues para ela, dispensados, os seus exames laboratoriais e as suas vacinas. Esses 5 dados serão obrigatórios, tanto para o público quanto para o privado. Para nós fazermos isso, nós dialogamos muito com o TCU, porque isso já vinha uma ideia, porque já teve muito ruído. Nós vamos fazer um piloto. E nós devemos determinar o estado de Alagoas como nosso estado piloto. Por que Alagoas? Alagoas é um estado geograficamente pequeno.
Quer dizer, você fazer num Pará, numa Amazonas, você vai ter que ficar mandando técnicos de avião para lá, avião para cá. No Alagoas eu consigo mobilidade, são próximos. Depois o Alagoas tem uma boa base não informatizada. 80% de Alagoas não está informatizado. Mas isso não prejudica? Mas esse é o desafio que eu vou ter quando eu abrir para o Brasil inteiro. Se eu fosse para uma cidade que já tivesse com 80%, 90%, eu ia fazer um piloto para 10%. Então eu queria um desafio. Assim, eu queria o Nordeste, porque eu tenho o semiárido e eu tenho a Zona da Mata. A Zona da Mata eu tenho plano de saúde, eu tenho uma massa mais concentrada. As pessoas deslocam para ter atendimento no Nordeste, elas saem do interior, que é um vazio assistencial, para irem para as capitais. Ou seja, esse deslocamento precisa ser triado pelo sistema de informática, para eu saber quem está sendo atendido onde, que é o que eu quero chegar para o Brasil inteiro. E a conectividade, que é fibra ótica, o Ministério da Ciência e Tecnologia vai junto para ver o desafio de conectividade do Brasil real, do Brasil profundo, como a gente chama. Eu precisava de um lugar pobre, de um lugar que eu tivesse dificuldade de técnicos. Depois eu precisava de um lugar onde não tivesse, eu tivesse uma continuidade de um ente, no caso o governo do Estado, porque eu vou ter eleições municipais no ano que vem. Então eu vou trocar praticamente todos os secretários municipais de saúde em 2021. Né? E 2020 vai ser aquele ano político. E o Estado, no caso de Alagoas, já teve a reeleição. Então, eu tenho mais previsibilidade. Eu venho com uma equipe mais madura dos primeiros 4 anos de governo. Que já arrumou a casa, já sabe como é que vai fazer, exatamente. já tem o diagnóstico completo ali. Por exemplo, eu tenho aqui Goiás, eu tenho o Ronaldo Caiado, que é um excelente, eu me dou muito bem com ele, é médico, é amigo. Falei, pô, faz aqui. Falei, a equipe está começando, ali em Alagoas eu já tenho essa possibilidade, é um ponto positivo. Então não teve nenhum critério político, não. Foi basicamente, é um bom Estado, é um bom tamanho. Agora ajuda, né, politicamente, porque o governo vai mal no Nordeste, lá ainda tem o PT com algum destaque, né, dá uma ajuda no momento que informatizar. E tem outra coisa, depois que fizer ali com essas dificuldades todas que o senhor está falando, já para fazer no resto do país, talvez fique até mais fácil, né? Até para começar pelo Nordeste. Mas, ministro, isso é muito importante, muito bom tecnicamente, mas e o que isso vai melhorar na ponta para a dona Maria e o seu José, que vão lá procurar um posto de saúde? Eu vou lhe dar algumas situações que a gente vive hoje. De cada 10 exames de sangue, ou de urina, ou de fezes, que as pessoas fazem, 3, ou seja, 30%, as pessoas não vão buscar o resultado. Ou seja, é como se você tirasse o sangue e jogasse na pia. Mas tem um custo, né? Olha o custo de 30% dos exames de sangue, exames complementares de todo o país. Segundo, você faz um exame no médico de manhã e vai em outro médico de tarde, ele pede o mesmo exame do médico de manhã, não sabe que o outro pediu, o paciente fala, não, eu vou ver o exame desse médico, às vezes faz no mesmo laboratório, no mesmo dia, pedido de 2 médicos diferentes, o mesmo exame, com o mesmo resultado, duplicidade. Depois eu tenho todos os remédios que são entregues no Brasil. As pessoas, como elas acham que vai faltar o remédio, elas pegam a receita, passam numa unidade de saúde, pega 10 caixinhas, pega na outra 10 caixinhas e faz uma farmácia em casa, porque ela acha que se ela tiver estocada, o remédio ela vai ter. Não vai faltar. Né? Prazo de validade dos medicamentos nas farmácias de casa, que a gente chama, absurdamente perdendo remédio. Criança com acidente medicamentoso. Nós não fazemos dose fracionada. Eu acredito, estimando por baixo, que a gente tem de 20 a 25 bilhões dentro do orçamento da saúde, que literalmente, por falta desses controles básicos, a gente desperdiça. Eu tenho... O cidadão vai num médico da atenção primária, sou aqui médico de saúde da família. Eu tenho uma dor nas costas. O médico fala assim, vou te mandar para um especialista de coluna. Ninguém faz
Escuta, você já viu se é uma cólica de rim? Você fez uma radiografia, você examinou, está tudo certo. Manda aquele que precisa, efetivamente precisa. Ninguém gerencia. Às vezes uma pessoa com câncer está aguardando na fila 10 outros que têm, sei lá, micose, porque a fila é estática, é burra. Então, eu acho que quando as pessoas perceberem que a informação gerencia e dá velocidade e coloca as pessoas mais graves primeiro. Os prefeitos que compram uma ambulância escrevem assim, prefeitura não sei de onde, cuidando da saúde da população, enfia as pessoas dentro do carro e solta na outra cidade, hoje eles se dão bem, porque eles mandam o paciente e ficam livres do problema. Né, Gasta saúde. Só com o motorista. Agora, nem ambulância eles querem mais, querem micro-ônibus, que é para mandar de 30. Quando eu tenho a rastreabilidade, eu posso falar o seguinte, tudo bem, prefeito, você quer mandar para o outro prefeito, você vai mandar o seu morador, mas você vai ter que mandar o dinheiro. A gente pode fazer uma câmara de compensação. Eu consigo saber com esse sistema, vamos supor, num hospital, tem uma equipe de cirurgia cardíaca segunda-feira, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, 5 equipes, cada uma opera num dia. Vamos supor que de cada 10 doentes que opera na segunda-feira, 9 morrem. E vamos supor que a equipe da terça-feira, de 10 que opera, 10 sai muito bem com alta no dia seguinte. Opa, eu tenho que pegar a equipe da segunda-feira e falar, você vai ter que sair, porque eu vou conseguir medir um pouco o resultado do que se faz no Brasil. Hoje não se tem isso no Brasil? Nada na área Você tem alguma coisa por amostragem muito a posteriori. Na verdade, quem faz isso é a população no uso e costume. Ela fala, não vai naquele médico ali não, que aquele é ruim. Bom é fulano. Mas ninguém tem a gestão clínica da nossa população. Então, a gente acha que com esses 5 dados, eu já vou conseguir fazer muita coisa. Mas, lógico que não é o prontuário eletrônico completo, com todas as histórias. Por exemplo, eu tenho um cachorro na minha casa. Será que o cachorro está vacinado contra a raiva? Não está? Isso é de interesse da saúde, eu ainda não vou ter. Eu fui no SAMU, eu ainda não vou ter. Aí, gradativamente, depois que eu conseguir fazer essa, aí a gente vai... Mas se eu conseguir esses 5, eu já vou estar extremamente satisfeito. Que bom, nós vamos para o nosso último intervalo e voltamos em 2 minutos com o ministro da Saúde. Não saia daí, porque tem ainda muita informação sobre saúde aqui para você, especialmente aquela suspensão dos contratos que eu falei lá no início do programa para a produção de medicamentos do sistema público que são distribuídos gratuitamente. Não saia daí, voltamos em 2 minutos.